Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2025 e nós iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela Casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá no nosso site você encontra a playlist dos vídeos do estudo da Revista Espírita e também outros estudos promovidos pela Casa, e também o link para você participar conosco de forma ao vivo. Então, se você está assistindo esse estudo de forma gravada pelo YouTube, saiba que você pode participar conosco todos os sábados, às 14h30, horário de Brasil, Brasília. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita, já no mês de outubro desta revista. Continuamos, então, neste estudo, abordando os ensinamentos e dissertações espíritas, ou seja, são ensinamentos espontâneos passados pelos espíritos, cujo o fundo de aprendizado voltado pela doutrina espírita é grandioso, e Kardec sempre reunia esse compêndio, essas comunicações espontâneas de todos os seus correspondentes. Quando eles mandavam lá para Kardec, ele analisava o conteúdo e, sendo um estudo bom, ele sempre introduzia na Revista Espírita. E como próximo tema, o espírito comunicante vem trazer o tema Roma. E essa comunicação foi enviada pelo senhor Sabot de Bordeaux. Então, como ele vai abordar Roma, né, mais na questão ali do Império Romano, eu até trouxe um mapa aí para vocês darem uma olhada, e aí a Itália fica aqui, né? Então, a Itália fica aqui, a botinha da Itália, né, como a gente conhece. Roma fica nesse pedacinho aqui, mais ou menos, da Itália, mas tudo isso era onde o Império Romano dominava naquela época de Jesus e antes de Jesus também, né? Antes do tempo de Jesus. Então eram muitos territórios dominados pelo Império Romano. Então por isso, né, que nós, apesar de Jesus nunca ter saído lá do Oriente Médio, é por isso que se fala tanto, né, no Império Romano, pela extensão de onde eles alcançavam com o seu exército a dominação. Então vamos ver agora essa carta aqui enviada pelo Sr. Sabot de Bordeaux. Pereira. Boa tarde a todos. Como o Nelo já colocou aí, né, o tema de hoje, de Roma, né? Então, o texto começa assim. Cidade de Rômulo, cidade dos Césares, berço do cristianismo, tumba dos apóstolos. Tu és a cidade eterna. E Deus quer que a longa letargia em que caíste cesse finalmente. Vai soar a hora de teu retorno. Sacode o entorpecimento de teus meios. Levanta-te, forte e valente, para obedecer aos destinos que te esperam, pois há longos séculos não passa de uma cidade deserta. Veja que o espírito ele vem fazer até já começa com a crítica, né? Como ele fala de Roma, né, a gente sabe que ali em Roma, dentro de Roma, existe a cidade do Vaticano, né? Que é onde concentra ali todo o centro organizacional ali da Igreja Católica, né? Que foi, vamos dizer assim, o início ali de todo o cristianismo, né? Onde foi fundado ali toda a questão do cristianismo. Então ele faz já uma crítica, né? Porque o que o espírito entende, né? Que a cidade, né, está numa longa letargia, né? Ou seja, como se estivesse morta ali, né? Durante todo esse período, sem se mexer. E que, né, chamando ela para que se levante forte e valente,
né, para obedecer os destinos que te esperam, pois há longos séculos não passas de uma cidade deserta. Né, você vê que crítica forte, né, porque a gente sabe que ali, né, existe o centro, né, de toda a questão ali do catolicismo, né, a Papa está lá, todos aqueles concílios ali são feitos lá, e o Espírito dá uma chamada de atenção nesse quesito, né, tudo bem que nós estamos em 1861, mas se considerarmos aí que toda a evolução do papado lá, que já data aí mais de 2000 anos, então não faz tanto tempo que o Espírito chamou essa atenção, então quer dizer que naquela época existia ainda essa questão ali mais, talvez, dogmática, sem se importar com as realidades sociais mesmo, né, e aí por isso o Espírito dá esse alerta, né, Pereira? Verdade. As ruínas numerosas de tuas vastas arenas, que dificilmente continham as ondas de ávidos espectadores, mal são visitadas pelos raros estrangeiros que, de vez em quando, passam por tuas ruas solitárias. Isso aqui é importante a gente sempre trazer a questão da época que se vive, né, porque a gente sabe hoje que o turismo é uma questão muito forte lá de Roma, né, cidade histórica, né, e questão de Coliseu e aquelas ruínas são muito visitadas hoje, né, então talvez naquela época, 1861, onde as viagens eram mais difíceis, né, mais complicadas, talvez tivesse essa questão aí, né, de não ser muitos visitadas, né, mas temos também que compreender a realidade da comunicação da época, né. Ah, é verdade, porque naquela época, como você me disse, não existia aí a facilidade dos transportes aéreos aí, né, que hoje facilmente você vai, os pacotes turísticos, né, então, e as pessoas gostam de ver essas questões, assim, para relembrar essas questões das histórias, então o pessoal visita, a gente sabe disso, né? Aqui mesmo, aqui do Brasil, da nossa região, sempre sai esses voos aí, charts aí que eles alugam e vão, ficam lá para conhecer e tudo, né? Então, vários, eu tenho parentes que já foram algumas vezes lá conhecer, né? E eu, particularmente, não tenho curiosidade nenhuma, porque eu não gosto de coisas antigas, né? Eu sou também polêmico, que eu falo que às vezes tem que derrubar tudo isso e fazer coisa nova, né? Mas eu respeito, eu acho que é um ponto de vista, mas é uma questão de, né? É que talvez quando você vê todas aquelas coisas ali, eu me lembro de alguma coisa das minhas vidas passadas, né? Que eu não aceito, né? Não aceito, não, que eu ainda tenho muito, vamos dizer assim, questões para resolver sobre essas passagens aí que me fazem lembrar coisas que eu gostaria de ter feito diferente, né? Mas respeito, e eu concordo com vocês, porque hoje em dia o turismo ele é muito forte, né? As pessoas exploram muito isso. E ele continua ali, ó. Tuas catacumbas, onde repousam os despojos de tantos soldados valentes, mortos pela fé, apenas os tiram de sua indiferença. Mas a crise que sofres será a última, e irá sair desse penoso e doloroso trabalho. Grande, forte, poderosa, transformada pela vontade de Deus e do alto de tua velha basílica, a voz do sucessor de São Pedro estenderá sobre ti as mãos que terão as bênçãos do céu. E ele chamará ao seu supremo conselho os espíritos do Senhor. Submeter-se às suas lições e dará o sinal do progresso, empunhando francamente a bandeira do Espiritismo. É, é uma profecia, né? Vamos dizer assim, uma profecia que até é difícil de acreditar um pouco, né? A gente sabe que, conforme a orientação de todos os espíritos, né, o espiritismo ele não é a religião do futuro, mas o futuro de todas as religiões, e é bem o que o espírito vem falar, né? Ele fala da bandeira do espiritismo e não se transformar em espiritismo, né? Então, a filosofia do espiritismo, questão da reencarnação, da comunicabilidade, e etc, né? Agora, esperar, né, que então ele fala aqui do sucessor de São Pedro, né? Então, a gente sabe, né, que pela Igreja Católica, São Pedro, né, o apóstolo Pedro, foi o primeiro papa, né? E aí, depois de lá, já tem
centenas de outros papas que vieram, onde o atual agora é o argentino lá, né? Então ele espera que um dos papas, né, que seja ali que vai chamar, né, o Supremo Conselho dos Espíritos, submetendo as suas lições, ou seja, exatamente como o Espiritismo já faz hoje, né, submeteu-se às lições da espiritualidade superior para a condução dessa nossa filosofia, e esse Papa dará o sinal de progresso empunhando francamente a bandeira do Espiritismo. Difícil, né, Preto? Até hoje nós não vemos isso ainda, né? Por mais que houve muitas mudanças, se comparar em 1861 com hoje, a igreja teve muitas transformações, né? Teve muitas mudanças aí, aceitam muitas coisas que não aceitavam naquela época, mas ainda está longe de aceitar realmente a filosofia espírita, né? A pluralidade das existências e tudo isso. Mas ele está, é que nem você disse, ele está profetizando isso, né? Está dizendo que um dia. Eu também acredito que, como se diz, não é que todas as religiões serão, elas tenderão a aceitar os ensinamentos espíritas, não que elas serão espíritas, né? Vamos dizer, todo mundo serão, não, elas não se tornarão o espiritismo, né? Mas elas tenderão a aceitar os ensinamentos espiritistas, que é diferente, né? E é isso que está colocando aqui. E aí chega num ponto que não vai ter como, né? Vai ter um ponto que você tem que aceitar esses fundamentos aí das prioridades da existência, da continuidade, né, do mundo espiritual, da vida espiritual e todos esses ensinamentos aí que a filosofia espírita demonstra claramente, né, no sentido lógico e claro. Mas eu acho que ainda está um pouco longe ainda disso ainda, né? Pode ser que se avançou bastante, mas ainda não chegou, né? Esse sucessor, esse papa que seja, né? Mas assim, que nem interessante que você comentou aí dessas mudanças que são necessárias, né? E a gente pega ali um pouco da história ali do catolicismo, ele já teve as suas mudanças nesse período, né? Porque lá no início, né, as missas eram rezadas em latim, né? De costas para as pessoas que iam na missa, né? E aí ninguém entendia nada, né? Então, com o tempo passou-se, o padre virou para frente, né? Aí já rezando a missa para as pessoas que estavam ali. Aí depois começaram-se a traduzir, as missas serem traduzidas na linguagem ali mãe, né, da região que estava sendo rezada a missa. Né? Mais futuramente, ali, acho que na década dos anos 90, mais ou menos, ou antes um pouco, surgiu a renovação carismática dentro do catolicismo, e que aproximou um pouco mais o catolicismo da versão protestante, né, da versão evangélica das demais igrejas, com louvor, com até mesmo a questão de revelação ali que eles utilizam, que se nós fizermos um paralelo com o espiritismo, existem vários médiums dentro da igreja, visualizações, vidência, psicofonia, né, médiuns de cura e tudo mais. Então houve essa mudança que eu acho que foi a mais simbólica aí desse último século. E então, aos poucos, né, vão se mudando. O que a gente tem que parar para pensar é o seguinte, que as mudanças ali na coordenação geral ali da Igreja Católica, elas são vitalícias, né? Então, dada a exceção ali do penúltimo Papa, né, que renunciou e foi o único a renunciar ao cargo, né, tem até filme sobre isso, o cargo é vitalício. Então, normalmente, nós, em nossa vida toda, a gente vê 1 a 2 papas, né? Por quê? Porque é o tempo que ele fica ali naquele cargo. E aí, se não for um papa, né, que tenha a cabeça mais aberta para essas mudanças, se torna difícil qualquer mudança significativa. Mesmo porque a gente sabe que ali, como em todas as religiões, a figura central é impreterivelmente também uma figura política que sofre as pressões de todo o restante que está em sua volta. Então, toda mudança é muito morosa para ser feita, né? Uma coisa que você comentou assim, que no texto aí fala sobre aparecer esse Papa, essa pessoa que fala essa transformação. Mas o que a gente percebe, eu sou de família católica e tenho parentes, irmãos e tudo são católicos, seguem. O que a gente percebe é assim, que quando a gente conversa com os católicos em si, com muitos católicos, inclusive da minha família, converso com eles aceitam bem claramente a pluralidade da existência. Eles aceitam a reencarnação,
os católicos, os membros, né? Eles aceitam essa questão aí da continuidade da vida no mundo espiritual, só apenas preferem continuar seguindo os dogmas da Igreja Católica, por gostar e tudo mais. Você pode perceber, em relação às outras religiões, as outras que são mais radicais, né? Não aceitam nem falar nisso, os católicos em si, eles aceitam bem isso. Quando você começa a falar assim, começam a falar algumas coisas, até brinco, como uma pessoa está conversando um dia, católica, aí assim, em outras vidas eu devo ter feito tantas coisas para estar pagando hoje. Falo, então você acredita que teve outra existência, na probabilidade da existência. Você quer dizer, entendeu? E elas acreditam, você pode perceber, conversando coisas assim, eles são, não todos, mas uma grande maioria, eles têm a mente mais aberta para aceitar essas questões. Apenas continuam seguindo os princípios da igreja lá, e tal, da casa mista, daqueles dogmas que eles têm lá. Nesse ponto, alguns, inclusive, padres, né, aceitam isso, assim, só não publicamente, assim, falando nas vistas, porque tem que seguir aquele ritual. Mas quando você conversa com eles, você percebe que existe, assim, já uma certa cultura entre eles de aceitar isso, né? Diferentemente de algumas linhas protestantes aí que seguem, que são muito radicais, né? Quando fala isso, você já tira totalmente. Quer dizer, talvez isso seja o início, né? Que começa de baixo para cima, a pressão é como dizer, mas eles seguem assim, vão aceita ali, o líder precisa de ter um nome, né? Precisa ter um papa ali, alguém para dirigir, um bispo, um padre, né? Mas eu acho que é uma questão realmente de tempo, né? Chega um ponto que vai se tornando uma coisa muito natural dentro, né, para mudança. É claro que você veja um concílio lá que eles falam lá, os papas chegar lá e mudar isso, pessoas, a partir de agora não vão aceitar isso é muito, é político, como você falou, é uma coisa muito complexa, né? Eles admitir assim, de mudar totalmente aqueles dogmas deles, aqueles rituais deles, né? Mas eu acho que é um começo, né? E olha, para encerrar esse textinho ali, então submetido aos seus ensinos, o universo católico ocorrerá em massa para se colocar ao redor do cajado do seu primeiro pastor. E dado esse pulso, todos os corações se voltarão para ti. Serás o farol luminoso que deve iluminar o mundo e teus habitantes alegres, felizes por te ver dar às nações o exemplo do melhoramento do progresso. Repetirão em seu canto. Sim, Roma é a cidade eterna. Mancilon, bispo orador de Sacro. Haier, França, 1663. Versalhes, França, 1742. Que ele viveu, né? Interessante, né? Talvez seja até isso, né? A impressão que ele tinha daquela questão da visitação, né? Enquanto ele foi bispo, né? Daquela época, talvez teve aí esse tempo mais sombrio ali, né? Que as visitações tinham diminuído, por isso que ele deu aquela declaração. Mas aqui é interessante, né? Porque que nem que eu trouxe aquele mapa no início ali, né? Só para demonstrar, né? Porque quando a gente vê qualquer texto bíblico ou até questão ali, quando a gente vê filmes, a gente sempre vê, né, os centuriões romanos andando e tal, né? Daí a gente para pensar, nossa, mas e Jesus estava em Roma? Não estava, né? Ele nunca foi para aquela região, mas toda aquela questão, né, toda ali Judéia, Galileia, Jerusalém, tudo estava ali, era tomado pelo Império Romano que estavam por ali. Então, você vê a questão o quanto ele era grande, né, imponente, né, ali esse império. E aí, toda a perseguição que teve, né, culminando ali na morte de Jesus e tudo mais, e aí a perseguição ali aos primeiros cristãos, aí a morte dos apóstolos e tal, né? Então, tudo isso ele demonstra ali o quanto Roma era focada na questão mais dali do material, do dinheiro e tudo mais, né? O Império Romano. E aí, a partir dali, começa ali, como os seguidores de Jesus ali não abaixaram a guarda e continuaram, eles começam a tomar, e simbolicamente, né, é ali que é o centro do cristianismo, né, porque é o centro ali da Igreja Católica. Né? Então, é simbólico essa questão até de estar ali, né, naquele local.
E interessante que o espírito ele termina ali a narrativa porque, sendo um local tão simbólico e ainda sendo, né, principalmente o Brasil é um país, em sua maioria, talvez não seja mais 50% como era antigamente, lá no início do século passado, mas uma porcentagem bem significativa, o quão seria interessante, né, se um dia visse, né, um papa dizer, né, a dizer, olha, existe a reencarnação, é um fato notório, está nas escrituras, não foi tirado, está lá ainda, como a gente sempre fala, né, o quanto isso talvez adiantaria e agilizaria, né, a marcha evolutiva do nosso planeta, pelo fato de que as pessoas entendendo que existem, né, essa pluralidade de existências, compreenderiam melhor, né, o que, o que se passa nessa vida presente e também o que os aguardam na vida futura, caso elas mantenham aquela conduta, né? E aí, sendo dessa forma, como a gente sempre fala, eu sempre brinco com o pessoal, né? Falei, você quer ver o que é a pluralidade, né, do atingimento aí da igreja católica e de outras coisas, assim, qualquer cidade pequenininha, ele vai ter um bar, uma igreja evangélica e uma igreja católica. É certeza, por mais que seja uma capela onde só tenha uma irmã que fica ali, não, mas vai ter uma capela, né, católica, não importa o tamanho, uma igreja evangélica e um bar. É incrível, né? O mal e o bem, eles estão ali perto, né? O bar ali com os vícios e tudo mais, mas tem uma igreja evangélica, para quem não gosta do católico, e tem o católico. Então já imaginou se um dia, né, viesse uma ordem de cima, né, para fazer o ensinamento da questão da reencarnação, questão da comunicabilidade, todas essas cidadezinhas também iam ser atingidas, né? Todo mundo ia começar a ter esse conhecimento. Aí sim nós conseguiríamos, como disse Jesus, levar o evangelho a todos os povos, né? Porque da forma como a gente às vezes está levando o evangelho, é de uma forma assim mais interpretada ao gosto de alguém, né? Agora o evangelho puro a todos os povos seria dessa forma, né? Você disse assim, cidades, você pode pegar duas cidades que a gente conhece, pegar aqui do Paraná, você conhece no Brasil outras cidades, toda cidade com um portezinho razoável, ela tem uma igreja catedral na região central, melhor região central, pode ver. Você pega aqui, na cidade que a gente está aqui, você pega Curitiba, tem lá na região central, tem todas elas têm como marco quase zero uma igreja, né? Então, e era assim que eram as colonizações antigas e foi trazendo. Então, se você ia formar uma cidade, primeiro você formava uma igreja em torno da igreja católica, né? E ia criando a cidade. Você pode ir, você vai se pegar na cidade que você falou aí, Guarapuava, qual cidade você vai? Onde é que está na região mais central lá? Uma igreja, né? Grande e tal. Aí depois vai indo. Aí tem, às vezes tem aqueles distritos que não tem igreja, mas tem também lá uma capela lá e tal, né? Mas tudo era formado como base a igreja, né? Primeira coisa, começava a colonização, vamos fazer uma igreja. Os caras se reuniam, o pessoal tudo lá e faziam a igreja. E ficava lá como praticamente os marcos zero da cidade. Pode pegar, pega São Paulo, qualquer outra cidade que você vai pegar, maiores e menores, sempre vai ter nessa região central essa igreja. E aí você colocou antes, um pouquinho aí, falando das questões assim de mediunidade, de conhecer. Dentro do Vaticano e dentro dos estudos da Igreja Católica fechado deles, né? Eles estudam essas questões ligadas à mediunidade, eles estudam a pluralidade da existência, eles não admitem, mas eles estudam e utilizam, né? Você falou de médios e da comunicabilidade. Eles apenas não admitem publicamente. Você quer ver outra questão que eles admitem hoje, que é o exorcismo, né? Que nada eles sabem disso, então eles criam todo aquele ritual daquela maneira, mas eles aceitam, apenas não liberam publicamente, mas eu acredito, eu já tive pessoas que estudaram bastante essa questão aí do Vaticano, né, dentro da coisa lá, que eles têm ali segmentos dentro ali de estudos ali que estudam muito essas questões ligadas à mediunidade, tem muitas questões de comunicabilidade, de coisa ali que até mais, às vezes, muito mais até com o movimento espírita, vamos dizer assim, né? Quer dizer, eles sabem, só que apenas é questão de poder, que você falou, político, uma estrutura. E eu acho que até a humanidade, ela precisava, por isso que acho que fala assim, mas, pô, por que Deus permite, né?
eu acho que a humanidade precisava disso, né? Em termos de controle. Às vezes exageraram, quando ele fala ali naquela época ali das cruzadas e todas essas coisas assim. Mas era um meio de frear alguns ímpetos mais, né, de pessoas que precisavam disso. Então a igreja sempre funcionava assim. Então era permitido. Ele falou, não, tem que ser assim, porque tem pessoas que precisam ter alguém lá que diz que dita a regra, né? Tem que ser assim e acabou, né? Então o advento do espiritismo ele já é mais racional, né? Ele é mais sentimento, então é um pouco mais diferente de algumas pessoas admitir. Mas de acordo com o nível da época, né? do nível de, vamos dizer assim, de desenvolvimento moral, intelectual, ele precisa mesmo desses freios, né? Assim como das igrejas evangélicas, muitas pessoas às vezes têm vícios e têm muitos hábitos, a igreja chega lá e impõe, não estou dizendo que está certo, mas tem pessoas que ela impõe lá e ela muda, ela para de beber, para de usar droga, para de fazer coisas assim, porque com medo, né? É uma maneira de entender, né? Mas chega um ponto que as pessoas vão se esclarecendo mais, vão se evoluindo mais, e aí já não aceita mais simplesmente isso, que no caso meu, para mim não faz sentido nenhum isso. Mas para muitas pessoas fazem, né? Eu percebo isso, da minha família mesmo, eu percebo sobrinhos tal, que vão lá, segue lá, agora tem o tal do terço dos homens, tem um sobrinho que faz lá, tal, coisa assim, que chegando assim. Aí eu fico ouvindo aquilo lá, falei, poxa, mas que bom, né? Pelo menos não tá indo, tá seguindo alguma coisa, não tá indo no bar, no boteco, não sei o que, tá seguindo uma, sabe? Se empolga com aquilo e às vezes eu vejo algumas coisas assim que eu não concordo, né? De querer fazer algumas. Mas, entendeu? Para ele aquilo faz sentido. Então, e ele respeita eu, respeita, pede para mim, conversamos sobre o espiritismo de uma maneira. E eu sempre falo, olha, o importante é você fazer o bem, né? A caridade, né? Então é tudo questão de grau evolutivo, conforme vai evoluindo mais, não vai já fazendo mais sentido aceitar algumas coisas desse nível, né? De dogmática e tal, que nem você falou. A missa era feita em latim e em alguma época era de costa ainda, hein? O padre nem colocava, então você não podia nem questionar, era assim, acabou. Hoje já não, né? Hoje já existe a conversa, já fala, já existe tudo. Quer dizer, vai evoluindo, mas ainda está longe de chegar no que o texto prediz ali, né? Isso mesmo. Vamos passando ali para nossa explicação do conteúdo, aquelas perguntas básicas que a gente está, então. Ali o Espírito diz que, né, o Papa iria trazer, né, um Papa iria trazer e reconhecer o Espiritismo. Então fica a dúvida, né? Será que um Papa realmente reconhecerá, né? Então a gente observa ali que, e aí sem preconceito em nenhuma religião, a gente observa que algumas religiões, aí vamos pegar, por exemplo, a Umbanda, ela já tem incorporado, né? Já está, algumas linhas da Umbanda já estão incorporando todos os ensinamentos do Espiritismo, Allan Kardec, dentro dos rituais da Umbanda deles. Então veja que esses líderes que já estão incorporando isso, né, já é um grande avanço, já é uma coisa diferente. Então, se é um progresso contínuo e todos nós acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, chegará um momento que, né, talvez aconteça isso mesmo, né? Então é uma coisa que a gente espera. Então, o espiritismo se opõe ao cristianismo, né? Porque existe essa divisão e o pessoal pensa, vocês não acreditam em... Não, totalmente, nós somos cristãos, né? Temos Jesus Cristo como modelo e guia. E tanto que a gente estuda muitos fundamentos morais deixados por Cristo. Então, jamais, né? O espiritismo não se opõe ao cristianismo. Então, o porquê, né, das religiões não aceitarem essas instruções do espiritismo dentro das suas religiões, sendo que todos somos cristãos, né? Então, aí vai ter que analisar, né, ali a essência, né, de cada religião, né, do porquê que ela acredita daquela forma, o que seria prejudicial para eles acreditar de outra forma, mas o espiritismo, de forma alguma, né, é uma oposição ao cristianismo. Né, e na verdade isso ocorre, sabemos muito que as pessoas não estudam, né? Que existe uma pressão tão grande dentro de algumas religiões, de quando você fala o nome espiritismo, ele já, vamos dizer assim, faz um link, um vínculo com essas questões espiritualistas, afros, não sei o que e tal, né? Demoníaca, não sei o que, né?
e aí nem querem saber de estudar. Então, eu já tive isso mesmo. Conversar com uma pessoa assim, mas vocês são cristãos? Essa pergunta fizeram para mim. Claro, se você estudar a filosofia espírita, nós temos como Jesus o espírito mais puro que veio na Terra. Nós somos cristãos e seguimos o ensinamento de Cristo. Cristo participou junto, nós sabemos disso, com o Espírito de Verdade, da codificação espírita. Então existe ainda muito, vamos dizer assim, preconceito por falta de estudo, né? De nem querer estudar, nem querer abrir, confundir o termo espiritismo com todas as outras regiões espiritualistas, né? E até mesmo, se você falou da Umbanda, também tem os princípios que estão da maneira deles dos santos. E aí, agora, é claro que existe algumas outras doutrinas aí que seguem outros rituais diferentes, afros e outros, não só afro, mas de outras, né, linhas aí, que não tem como a base o cristianismo. Mas nós somos cristãos e seguimos o cristianismo. Essa pergunta é bem interessante para ficar bem claro, né? Que muitas pessoas estão ouvindo, mas vocês são cristãos, ó. Leia, estude o Espiritismo, você vai perceber isso. Começa a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que você vai perceber isso. Né? O próprio Livro dos Espíritos, quando é a pergunta que Jesus foi o Espírito mais puro que teve encarnado na Terra. Né? E aí, por que Roma é tão importante para o cristianismo? Então, como a gente já explanou ali, porque ele foi o centro da perseguição, né, daqueles que seguiam, né, Jesus Cristo, principalmente ali depois da sua morte, né, porque os Césares ali não aceitavam, né, os imperadores não aceitavam. Então ele é importante porque naquele local se fundou, né, ali se concretizou aquela frase de Jesus, que seria Pedro sobre esta pedra, né, edificarei a minha igreja. Então todas as continuidades, todo o papado que vem desde aquela época, ele é muito simbólico para o cristianismo. Só entendendo um pouquinho também a primeira pergunta que você falou, por que realmente o Papa realmente reconhecerá o Espiritismo? Isso é complexo, porque você já colocou antes aqui, por causa da questão política, né? O Papa é um líder religioso, claro, mas ele não é assim, tipo de um Dalai Lama que chega lá e sabe, fala tal. Existe toda uma estrutura política, organização por trás disso, que ele não vai chegar e fazer uma palavra desse, que é tudo ali controlado, né? Então existe uma complexidade de coisas que se ele admitiam assim, que vai influenciar um monte a estrutura total da igreja. É como se desestruturasse toda uma linha de que vem vindo. Né? Então isso é bem complexo, né? Eu acho que simplesmente o Papa, quando ele toma decisão ali, é como se fosse um presidente. Ele tem toda uma questão de assessoramento, de estrutura política, né? Olha, não é só a questão religiosa ou espiritual lá e tal, não. Então, ele tem, por mais que ele tenha força e poder, que ele influencia ali, mas nós sabemos que não é ele sozinho que manda naquilo ali, né? Que por trás disso existe muita força, muito poder econômico, né? Nós sabemos hoje que alguns grandes bancos e algumas grandes empresas aí estão ligados ao Vaticano, né? É uma nação, né? É um Estado, né? Então é bem complexo isso, de um dia admitir isso, né? Teria que modificar completamente essa estrutura, né? Quem não assistiu, assistam aquele filme, acho que tem na Netflix, Os Dois Papas. Lógico que tem toda a liberdade cinematográfica ali, a romantização, às vezes, de alguns diálogos, mas ele consegue demonstrar ali, né, um dia a dia de como seria ali, né, as questões ali dos procedimentos de um Papa. Continuando ali, então, né, qual a importância da aceitação do Espiritismo pelas religiões tradicionais? Eu acho que o avanço, né? Acho que a primeira coisa, o avanço, né? Porque a gente nota hoje essas questões, as pessoas, elas são muito crentes que existe só essa vida. E aí, às vezes, elas deixam, né, de evoluir e aprender outras coisas porque tudo é pecado e tal, vou fazer errado, né? Ou vão ao extremo ao contrário. Se é só essa vida, então eu vou aproveitar porque eu não sei o que vai acontecer na outra vida e pronto. Então, essa crença, né, no espiritismo, poderiam, como disse o Pereira, manter seus dogmas, as ceias que eles fazem, né, mas com esse entendimento da pluralidade das existências, ele facilitaria muito, né, até a compreensão das pessoas, né, pela questão ali das diferenças de classes sociais, das questões de saúde, né, e parar com essa questão de dizer assim, é castigo de Deus, né, Deus vai castigar, melhoraria bastante, né?
Até aí é a questão de você compreender realmente a justiça divina da maneira mais adequada, correta, né? Então, até assim, com a aceitação disso, até perante a morte, ou perante vamos dizer assim, os criminosos, a pessoa que comete crime, quando morre a pessoa, aí eles começam a aceitar. Eu sei por causa da minha família, recentemente tive questões aí, quando você começa a conversar com as pessoas e você começa a colocar dessa maneira que continua no mundo espiritual, que né, é uma questão de prioridade da existência, a continuidade da vida no mundo espiritual, isso é um consolo, é um conforto, né? E da justiça divina funciona assim. Por que a pessoa... Porque você vai achar que Deus é injusto, né? Então, quando aceitar isso, você vai ver a justiça divina de uma maneira mais diferente, né? Você falou. Você vai aceitar aquelas tribulações da vida, aquelas questões que ocorrem como uma consequência de outras vidas existentes e da teimosia de mudar que você está passando por essa experiência até você progredir. Mas que por mais que uma pessoa hoje que seja um criminoso, que fez muita barbaridade, um dia ela vai voltar, né? Ela vai passar por uma experiência dolorosa, ponto, mas um dia também, como se diz, um dia ela será anjo também, um dia ela reconhecerá os ensinos da lei divina e se tornará uma pessoa melhor, né? Não está nada perdido, né? Senão, que você falou, vai para o inferno, ou vai para o céu, vai para o céu. Poxa, não faz muito sentido isso, né? Então, a importância é muito grande disso, de você aceitar isso, em termos de mudança de comportamento. Aí, Roma pode simbolizar a renovação da fé no mundo? Com certeza, como a gente viu ali, né, se um dia visse essa atitude ali de orientação, né, para a religião, e talvez até as demais religiões que são cristãs e protestantes, né, vendo um líder, né, religioso, católico, fazendo essa inclusão desses ensinamentos espíritas dentro da religião, poderia até as outras religiões também se sentirem mais à vontade, né, para dar uma continuidade nisso também, né, seria uma coisa interessante, né, a se ver. Até pela força política que nós falamos, né? Porque, como você falou, se você pega no Brasil hoje, então, se chega um percentual aí enorme de pessoas católicas, mas nem que não sejam católicas hoje, mas todas elas têm origem da Igreja Católica, da família e tal. Tem, porque nós somos criados assim, da nossa geração, era tudo ligado a alguém da Igreja Católica. Dificilmente não teve alguém um vínculo com a Igreja Católica. Agora, você imagina se há uma mudança disso, o alcance que tem nisso em nível mundial, né? Principalmente nós aqui, né, do Ocidente, que, né, muito católico, então tem uma influência muito grande, uma mudança disso aí, né? Exatamente. Vamos ver a próxima. Por que a igreja tem dificuldade em aceitar o espiritismo? Né? Então, a gente vem falando aqui pelas questões dos dogmas, né? Então, a gente sabe que a reencarnação foi tirada lá por volta do ano de 1500 e tal, né, da filosofia católica, né? A gente já passou sobre isso, né? Que havia lá a esposa, acho que do imperador, né? Que ela não aceitaria vir reencarnada no servo e pediu para retirar. Né? Então, a partir disso, foi retirado. Então, veja que essas mudanças, né, que foram feitas, elas se mantêm até hoje. E aí, para a Igreja Católica aceitar novamente essas questões, ela teria que dizer que errou lá no passado, né, em ter retirado. E ao falar isso, ele demora. Vamos pegar um paralelo disso, a questão de Galileu, né? Então, quando Galileu falou que a Terra não era o centro da Terra, né, mas apenas um planeta que girava em torno de uma estrela maior, ele foi preso, né, ia ser morto, né, por ter falado isso, e ele teve, não sei se é Galileu ou Copérnico, né, é um dos dois, agora me fugiu da cabeça. Ele teve que voltar atrás, né, na sua afirmação para não morrer. Passado, sei lá, 400 anos, lá na década de 90, lá com o Papa João Paulo II, aí a igreja reconheceu que tinha feito errado lá nos anos de 1400, 1500, 1300, 1400, né? E pediu perdão, né, pelo que tinha feito e tal. Então veja que a distância entre o erro e a aceitação e a
a fala pública desse erro demora muito tempo. Então, a aceitação de que não deveria ter se tirado a reencarnação e a fala pública disso vai demorar tanto quanto, né? Até a questão da a Terra plana, né? Porque hoje, e até hoje existe alguns malucos aí que ainda ficam falando, né? Que a Terra é plana e tal, que, né? E assim vai. E a questão também da criação do homem, da Gênesis, né? Que é lógico, é do Velho Testamento, mas tá lá dizendo que Adão e Eva, né? Que foi criado ali. Hoje todo mundo sabe que isso não faz sentido nenhum, né? Mas as pessoas ainda continuam seguindo tudo isso. E ali essa questão que nós falamos aí, por que a igreja tem que aceitar o espiritismo, é uma questão política, é perda de poder mesmo. Porque se você admitir os conceitos espírita, até no próprio movimento espírita tem certa dificuldade de aceitar isso por causa dessa questão do poder de alguém decidindo lá de cima, né? Ah, alguém decidiu, o espiritismo diz que não, né? Cada um, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, né? Então, quer dizer, não tem nenhuma, vamos dizer assim, não tem ninguém é nenhum líder, né? Nenhum coisa assim. É uma coisa natural. Agora, você imagina, acaba o poder do padre, porque o poder hoje tem uma força, os padres, os bispos, nas cidades menores tem uma força, até nas maiores, até aqui mesmo, na nossa região, eles têm uma força muito grande política, né? De influenciar das coisas, de decisões, você vê aí os prefeitos, governadores, vão lá falar com o bispo, falar com o padre, não sei o que eles criam esse vínculo político. Agora, você imagina aceitar uma coisa dessa assim, né? Que não vai existir mais, que ele é um irmão nosso, igual a nós, que tem um conhecimento um pouquinho maior. Então, a dificuldade maior é isso mesmo. Pensou? Você quebrar toda essa estrutura política de poder, você perde todo o poder, né? E eu percebo isso até no próprio movimento espírita. Hoje existe uma briga nessa questão, né? De poder, tá, não sei o quê, papapá, Yuri não sei o quê, foi. Peraí, eu fico percebendo as coisas, quem manda, né? Quem que decide, né? Quem que manda o que deve, o que não deve. Peraí, a filosofia espírita não é, a filosofia espírita não é nada disso, né? É seguir os conceitos que estão ali dentro do livro. Né? Então, você imagina isso, né? Tudo questão mesmo de poder, política. É verdade. E aí, só para complementar ali que eu citei Galileu, então foi em Galileu mesmo. Então, em 1992, o Papa João Paulo ele reconheceu, né, como erro a condenação que foi imposta ao cientista lá no ano de 1642, né? Foi mandado para a prisão em 1652. Então, só em 1992, então 350 anos depois, né, houve aí uma retratação sobre isso. Você imagina se botar lá agora para 1000 e pouquinho, na época que foi do concílio lá, que a hora que você acertou a igreja lá, que tirou, que formou a igreja lá e tal, que tirou a reencarnação e tal, coisa tudo assim lá do movimento, admitir isso, né, que foi um erro, pá, não sei o quê. Você acha? É difícil isso mesmo, realmente é uma coisa assim que teria uma repercussão muito grande, né? Exato. Vamos ver a próxima. Então, de que maneira a aceitação do Espiritismo pela Igreja Católica poderia impactar no mundo? É como a gente falou, né? Então, essa aceitação atingiria muitos fiéis, porque existem muitos católicos no mundo, né? Hoje, essa questão das cidades pequenas, às vezes, onde o Espiritismo não consegue chegar, né? Porque a gente sabe que a nossa doutrina a espírita, ela, em cidades muito pequenas, ela nem existe, as pessoas nem sabem que existe, às vezes, né? Por isso que tem essa confusão, às vezes, com religiões afro e tudo mais. Né? E a Igreja Católica existe em todos os locais, então ajudaria até na propagação dessa questão, né? A próxima, aí vem interessante, porque o Espiritismo precisa ser reconhecido pela Igreja para cumprir sua missão, né? E aí a gente sabe que não, né? Por quê? Porque a Igreja, ela surge a partir do movimento, e não o contrário, né? Então, houve o movimento dos cristãos naquela época, e aí, com base naquilo, surgiu a Igreja Católica. Né? Houve a mudança ali da movimentação das pessoas que não concordavam com algumas questões da Igreja Católica, então surgiu os protestantes. Né? Houve toda uma questão das pessoas que acreditavam no além,
e acreditavam na comunicação de espírito, tal, né? Por isso que a gente fala que o espiritismo sempre existiu, veio Kardec, né, com a missão de codificação. Então as coisas elas não surgem de cima para baixo, né? Ela vai surgir ali do povo mesmo, ali dos espíritos, né? Essa intenção. Então o espiritismo precisa ser reconhecido? Então não, né? Ele vai continuar a sua missão, e é como o Pereira comentou ali, né, que tem a família bem em sua parte católica, que os católicos, os membros, eles acreditam, né? A maioria deles já aceitam, talvez não entendam completamente, mas já aceitam essas questões espirituais. Então, na medida que talvez o povo comece a falar, comece a aceitar, chegará um ponto que talvez a igreja, né, as religiões em si, né, como é dizer, poxa, mas todos os membros já estão falando disso, todos eles já estão meio que aceitando isso, né, vamos incorporar, porque senão acaba perdendo ele para uma religião que aceite isso, né, e é o que acontece muitas vezes, né, que nem eu comentei já esse tempo atrás, né, que me lembro na minha época de catolicismo, né, os palestrantes falavam, né, que perdia-se muitos membros da Igreja Católica para os evangélicos, por quê? Porque lá eles eram bem acolhidos, né, lá tinha a questão das curas pelo pastor, né, e tudo mais, que não tinha na Igreja Católica. Então, chegará um momento que quando os membros começarem a falar com muita naturalidade disso, a religião vai ter que meio que incorporar isso, porque senão vai acabar perdendo ela para uma religião similar que aceita, né? Isso já comentei antes ali, e só reforçando aí, eu acho que o movimento ele tem que ser de baixo para cima, né? O que é de baixo para cima? A Clência comentou aí, é perfeito isso. Se nós, com o movimento espírita, nós temos que, vamos dizer assim, vamos conversando com a pessoa vai compreendendo isso. Quando ela vai na igreja, quando ela vai conversar com as pessoas, ela começa a olhar aquilo de uma maneira diferente, e aí começa a questionar, e começa a conversar com outras pessoas, e outras pessoas vão entendendo, né, o que é realmente a filosofia espírita, como é que funciona, e aí a pressão de baixo para cima vai modificando, chega um ponto que começa a ter um esvaziamento, e a igreja, ela mudou as suas questões, muitas dessas mudanças que foram feitas foi por causa disso, que elas perceberam que se continuasse seguindo aquela linha que não tinha lógica nenhuma, vamos dizer assim, o questionamento tão grande, falou, nós temos que admitir, mas a pressão tem que ser de baixo para cima. E eu acho que isso não é só, nós estamos falando aí na questão da igreja, né, mas nós falamos na questão política também, nas questões dos movimentos, eles têm que ser assim, né? Por que hoje as pessoas elegem determinadas linhas de políticas e tal? Porque o povo vota ainda, que né, desconhece. A partir que as pessoas vão se esclarecer. E essa é uma pressão enorme que existe nos meios de comunicação de coibir, né, as informações que chegam para todos, para quê? Para ter poder, porque quem manipula as informações, a comunicação, você tem a força de decidir. Hoje não existe uma pressão enorme querendo aí hoje coibir algumas manifestações e tal, né, direcionar o que deve, o que não deve ser colocado. O medo, que é isso? É por causa disso, né? Que a partir que o povo começa a se esclarecer, não tem, né? Você imagina uma massa. De baixo para cima não tem quem segura, né? Porque eu não voto, o negócio, peraí, você não faz sentido, se esvazia, né? Tem que começar a tirar essas questões dessas lideranças, seja ela religiosa ou política, ou seja em qualquer área, idolatrar, né? Tá? Só que, poxa, quando começar a compreender tudo isso, há uma mudança, né? Por isso que vai reencarnando cada vez mais espíritos mais evoluídos, que desde criancinha, desde pequenininho já vão compreendendo as coisas da maneira diferente, né? Não vão aceitando mais algumas coisas como natural. É simples isso. E a filosofia espírita nos ensina isso. Quando você estuda no livro do Espírito, estava estudando ontem, inclusive, sobre a lei da conservação, da preservação, a lei que é bem isso, né? Então, é natural, quando a pessoa vai compreendendo as coisas, ela vai se modificando. E vai modificando toda a sociedade, porque às vezes nós queremos modificar lá em cima, né? E isso também é um erro, até no próprio movimento espírita. Eu faço crítica, às vezes algumas pessoas me criticam, não, eu não sou contra o movimento espírita. Não, eu jamais fui contra, sou a favor. Eu sou contra a maneira que as coisas são colocadas. Eles, em vez de eles ouvir a base, eles querem ouvir em cima, né? De cima para baixo. Não funciona. Sabe disso? As pessoas não estão aceitando mais as coisas dessa maneira, né? Imposta, né? Que vem lá um decreto. Peraí. Chega um ponto que as pessoas falam, peraí, mas isso aí não está certo. E é assim na religião.
Não tem outro sentido, né? Pô, mas peraí, por que o Papa falou, mas isso aí tá certo? Porque o bispo falou, porque o padre falou, ninguém tá aceitando mais essas coisas assim dessa maneira. E aí a pressão é tão grande que elas têm que mudar. E a explicação que você deu aí, ele responde a próxima pergunta ali, interessante, até a ligação, porque... Eu não vi a pergunta aí. Não, por isso que eu vou colocando uma de cada vez, né? Mas ele já respondeu a próxima pergunta, né? Como que a profecia do texto, né, pode ser entendida à luz da lei do progresso? Bem nessa questão que você falou, porque na medida que vai tendo reencarnações sucessivas, as crianças hoje em dia elas já vêm com uma outra concepção, às vezes, né, da, da vida espiritual. Lógico, temos que levar em consideração também que nós estamos numa transição planetária e estão sendo dadas muitas oportunidades de espíritos de reencarnarem uma derradeira vez na Terra, tentar se melhorarem para continuar com a evolução do globo. Então é óbvio, porque senão o pessoal vai entender, nossa, então essas crianças que estão nascendo aí, esses jovens cheio de piercing, de tatuagem, que falam muita bobeira, né? Hoje tem muito videozinho na internet aí, até criticando a tal da geração Z, né? Que é essa geração que nascida aí a partir do ano 2000, né? Que tem uma mentalidade muito alienada. Né? Então, não é nessas questões que a gente fala. A gente sabe que existem vários espíritos aí com suas oportunidades de reencarnar na Terra, e às vezes vai ter pessoas que vão pensar dessa forma aí muito fútil, né? Muito superficial. Mas existem crianças, né? Que a gente nota assim perfeitamente que ela já vem numa pegada diferente, né? Uma pegada, por exemplo, assim, criança que já nasce sem gostar, por exemplo, de carne, né? Já é uma criança que o perispírito dela, a evolução espiritual, o perispírito dela já tem, talvez já tenha até uma constituição mais sutil do que a nossa, que temos, que não precisa tanto daquela proteína e por isso ela já não sente a vontade. Não é uma imposição dos pais. Eu sou vegetariano, você vai ser. A própria criança já vem naquela questão, né, na evolutiva, talvez. Então, essa questão da lei do progresso, ela se aplica a tudo e a todos, as pessoas, as instituições, né, as religiões, a tudo, todo mundo tem que evoluir. Por isso que Kardec falava, né, que o espiritismo e a ciência sempre tem que andar de mão dada, porque o dia que que a ciência comprovar que o espiritismo estava errado, o espiritismo poderá mudar, né? E quando que ele vai poder mudar? Então, quando a ciência atinge um patamar de conhecimento e explica alguma coisa que o espiritismo entenderia diferente. Então, eu vejo que a lei do progresso, ela é sempre. Isso aí, se a gente trazer esse recorte que essa comunicação fez, lá como Roma e tal, e trazer isso para um recorte da nossa cidade, a nossa cidade corporal, é a mesma coisa, né? Então, a gente não pode ficar naquele marasmo, naquela letargia de não querer mudar. Né? Todo dia é importante a gente estar estudando, querer mudar, querer evoluir, porque senão acontece assim como o Espiritismo falou, vai ficar parado lá e de repente ninguém mais vai querer vir visitar a gente. Por quê? Porque estão parecidos, né, uns mortos-vivos. E aí vamos colocar um parênteses aí, quando fala da lei do progresso, ela tem que ser moral e intelectual. E às vezes as pessoas confundem. Existe sim uma grande evolução intelectual, mas também moral. Mas a moral um pouquinho menos, mas tem que ter esse equilíbrio intelecto-moral, porque a gente vê hoje pessoas realmente de conhecimento intelectual, né, capacidade mental e só que tem muitas delas que estão utilizando para o mal, né? Você vê pessoas realmente instruídas intelectualmente praticando algumas barbaridades aí, né? Desde violências físicas mesmo, hoje existe ainda, felizmente. Por quê? Porque são espíritos intelectualizados que vêm ao mundo ainda, que você falou, reencarnam ainda, com uma última oportunidade, talvez, no órbito terreno, aqui, passar aqui, com grande conhecimento intelectual e falem nas questões da moral, né? Comete crimes e faz essas coisas assim. Porque senão dá confusão, o progresso. O progresso sim. Mas normalmente o progresso, nenhumas vezes vem intelectual e outra moral, mas tem que passar pelas duas experiências. Mas aí chega num ponto que tem que equilibrar isso, né? Aí nasce mais quantidade de espíritos ligados às questões morais para dar um contrabalanço nisso. Mas tudo serve na justiça divina, serve para o nosso despertar, para nós podermos comparar uma coisa com a outra, né?
Puxa vida, como que temos que melhorar ainda moralmente? E me parece que nessa geração que nós estamos vivendo agora, a gente percebe essa distorção, pelo menos aparentemente, né, intelectual sem a moral, né? Por isso que acontece todas essas questões que está vendo por aí no mundo todo, né? De poder, de não sei o quê. Tudo. Mas Deus, a justiça divina é perfeita, né? Sempre tem um contrabalanço, né? Ou nessa, talvez nós não percebemos nessa nossa geração aqui, mas a outras vai ter o contrabalanço, que vai reencarnando outros espíritos, já com mais conhecimentos morais, que vai influenciando. Né? Mas nesse momento, dá-se a impressão, posso estar errado, que está tendo predominância muito grande na questão só intelectual, sem o verdadeiro acompanhamento moral. Apesar que existe, sim, grandes movimentos de moral aí, né? De coisa assim. Mas parece que ainda está prevalecendo a questão só intelectual, né? Realmente. E aí, como para a gente finalizar, aí com as dicas para a vida, com base no texto, né? Então, evitar preconceitos religiosos, né? Todas as nossas abordagens aqui sempre com maior respeito, né? Sobre em todas as outras religiões, principalmente do ponto de vista que a gente entende que, a depender ali da evolução moral, intelectual, e aqui sempre gosto de frisar que a gente não está colocando os adeptos do espiritismo, né, como se fosse as pessoas mais evoluídas que outra. Não, às vezes a pessoa é totalmente sem religião, né, não tem religião nenhuma e tem uma conduta moral, né, muito mais elevada do que aquela pessoa que está ali, né, 5 vezes na semana dentro da casa espírita e faz o trabalho, tal, mas faz tudo da boca para fora, né. Então, quando a gente trata aqui das outras religiões, assim, geralmente é com base ali no texto, fazendo esse link, né, essa ligação, mas sempre com muito respeito. Então, é uma dica que fica para nós, né, evitar os preconceitos religiosos, porque cada pessoa está na religião que tem que fazer bem para ela, que ajude ela a evoluir. Aí, quando chega no momento que ela vê que aquela religião não está ajudando ela a evoluir, é óbvio que ela tem que procurar uma outra denominação, né, para ajudar ela. Né, porque toda crença sincera pode levar ao progresso espiritual. Valorize a evolução da fé. É interessante, porque valorizar a evolução da fé. Por quê? Porque até então, a fé era cega. Né? Era uma fé cega. Por quê? Porque se é assim, é assim. Quando o Espiritismo ele já trouxe uma fé diferente. Né? Ele já trouxe uma fé raciocinada. Você tem que entender para que você confie. Né? Então, né, estudar as mudanças históricas das religiões, assim como eu falei do catolicismo, que foram mudando, por quê? Porque foram vendo que os seus membros ali não se sentiam bem em ir numa missa e um padre de costa lá, rezando uma missa numa língua que ninguém entendia, né? Então, essa fé foi mudando, foram se adaptando, né, para se adaptar ao progresso moral e intelectual. Ser um agente de renovação, né, pratica os ensinamentos espíritas e viva a moral cristã no dia a dia, porque a gente sabe que as palavras são bonitas, mas é o exemplo que arrasta, né, se Jesus, né, o que arrastou ele não era as palavras bonitas que ele falava, porque lá os doutores da lei falavam tão bonito quanto ele, só que não tinha o exemplo, ele tinha o exemplo, por isso que ele conseguiu arrastar as multidões. Acredito no futuro da humanidade, né, que não é nem a questão de ser um sentimento utópico, né, de acreditar que vai... Não, porque a gente sabe que como espírita, toda essa criação de Deus, ela vai culminar no progresso, ela sempre vai culminar na evolução, na perfeição. Então, por isso que a gente tem que acreditar na humanidade, porque o progresso é inevitável, e a espiritualidade caminha para um entendimento mais amplo e unificado. Às vezes a gente olha o mundo em volta e diz assim, poxa, o mundo está perdido. Não é que está perdido. Então, essa é uma explicação que a gente sempre dá. É a oportunidade que está sendo dada a espíritos de reencarnarem e ter essa oportunidade na Terra e de se melhorarem. Só que a gente vê que dessa oportunidade que está sendo dada, a grande maioria não está sabendo utilizá-la. Né? Por quê? Porque assim, quando se conversa com pessoas mais antigas, eles comentam que nunca se viu tanta loucura, para não utilizar outra palavra, no mundo como se vê hoje. Né? Essas questões antifamília, antimoral, libertinagem e tudo mais. Por quê? Porque são esses espíritos, né, que reencarnaram com essa oportunidade e que, infelizmente, não estão sabendo aproveitar. Só para terminar aqui, eu achei interessante o que você colocou no início ali,
que existe assim alguma linha de pensamentos que costumam rotular, por exemplo, assim, é espírita, é sinônimo de perfeição, ou de outra religião, né? Eu gosto de falar bem claro. Às vezes já aconteceu esse caso de falar assim, poxa, você é espírita e agir dessa maneira, algumas coisas que a gente faz, que nós não somos perfeitos, nós não temos símbolo de perfeição. Aí eu falo, mas imagina se eu não fosse espírita, né? Né? Imagina, né? Muito bom, Pereira. Boa resposta. Imagina, né? Então, e aí, só que é o seguinte, às vezes ele não fala lá de um líder religioso, todas as religiões existem aí esses escândalos, né? Toda linha, no movimento espírita, quando acontece isso, as pessoas caem em cima, né, de um líder, de um médium, não sei o quê, médium espírita, mas nas outras religiões também, padres, bispos, pastores, de qualquer linha, né? Quer dizer, nós não somos perfeitos. E outra, eu acho assim, se nós estamos seguindo o Espiritismo agora, eu falo por mim. Eu acho que é por causa do meu comprometimento mesmo de outras vidas passadas que eu preciso disso, né? Eu preciso ter alguma coisa que eu consiga entender para me evoluir, né? Então, às vezes eu preciso falar. Então, é só para. Senão dá aquela impressão assim, você é espírita, espírito, é mais perfeito. Não, eu nem estou falando isso. Tanto é que o Espiritismo deixa bem claro. Não é fora do espiritismo a salvação, é fora da caridade. Olha, fora da caridade, independente de qual religião que você colocou bem claro, independente de qual religião que a pessoa siga. Né? E eu sou o primeiro a falar quando as pessoas chegam, eu atendo bastante pessoas pelo magnetismo, sabe disso? E as pessoas chegam lá, está atendendo hoje um senhor e atende. Eu sou ótimo, continua lá, né? Tenha fé, a pessoa tem que ter uma ligação de fé que ela goste. Eu coloco, só que daí até brinquei hoje, tinha uma pessoa junto comigo, ela falou assim, olha, só que nós acreditamos na reencarnação, né? Aí até a pessoa brincou que ela continua, olha, eu sou corintiano, será que existe corintiano lá? Eu falei, você entendeu? Quer dizer, na meio da brincadeira, você vai pegando as coisas assim, que as pessoas, aquilo que eu falei para você, as pessoas parecem que, né, vai aceitando nessas questões assim. Né? E existe, né, Pereira? Porque a gente Existe, sabe que o espírito ele não vai dar um salto gigantesco. E, é, inclusive, às vezes eles chegam lá e eles se mantêm na mesma religião que eles têm, eles se juntam com as pessoas da mesma vibração para continuar naquela crença deles, né? Se não fosse assim, esse bispo que veio se comunicar ali, o Mazilon, ele não vinha com o nome de bispo, ele vinha com o nome de outra coisa. Então, às vezes, a pessoa é tão fanática por futebol que vai ter outras pessoas falando, vão chegar lá, vão se encontrar lá, porque é questão de vibração, né? é verdade. Muito Bacana, né? bem, é isso aí. Olha aí, os amigos. Mais aí um texto, é uma conversa nossa, onde nós estamos colocando alguns conhecimentos, nós não queremos ser aqui o dono das verdades, mas que faça uma reflexão, analise, estude, e que sirva isso para incentivar cada vez mais a fé, né? A crença no Deus, soberano de justo e bom. Então, esse é o nosso objetivo, não é aqui colocar aí como verdades absolutas, apenas pontos para reflexões aí que analise, vai lá, estude, pega o livro dos Espíritos, pega uma gestão espiritismo, analise se faz sentido ou não, é uma filosofia, né, de vida. Né? Então, pode deixar bem claro isso, porque senão está dizendo que nós estamos querendo impor alguma coisa. Para esse momento, vamos aproveitar esses instantes agora para agradecer a Deus, independente da religião que acredite. Mas o Deus é um. Ele é para todos. Por isso, o nosso agradecimento a Deus. Por essas oportunidades, por essas experiências que temos aqui no mundo terreno. Aonde vamos? Assim, nos burilando das nossas imperfeições e adquirindo conhecimento e podendo assim, através da caridade, ir nos libertando dos nossos equívocos, resgatando nossos débitos do passado e evoluindo sim. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, mestre querido. Nosso guia, nosso exemplo, nosso mestre, que através do Evangelho nos deixa ali caminho a ser seguido.
para conseguirmos a nossa melhoria espiritual. Sempre consciente que esta jornada ela é individual. Cada um no seu momento certo. Mas sempre ajudando aquele que está um pouquinho menos evoluído e aceitando a ajuda daquele que está mais evoluído para progredir como seres humanos que somos. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado a todos os amigos, especialmente benfeitores que estão conosco, aqueles que nos atuam, nos intuindo, nos abrindo as nossas percepções, e aqueles que a nós se reúnem para também poder adquirir esses conhecimentos. Nós sabemos que grande quantidade de amigos espirituais que não tiveram oportunidade de conhecer essa filosofia no mundo terreno, conosco se reúnem para também aprender conosco. É um aprendizado constante, uma jornada. E assim nós vamos vibrando muito amor, muita paz. Todos amigos que nos acompanham, independente do seu credo, da sua religião, nós assim vibramos amor e paz, para podermos assim alcançar a nossa evolução moral que necessitamos para progredir como seres humanos que somos. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana. Que assim seja.